Mais uma vez, estamos aqui, eu e o seminarista Wagner, para nós darmos continuidade nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando a revista Dinheiro, Sexo e Poder. Já exploramos o tema dinheiro, estamos terminando hoje o tema sexo e, se Deus quiser, na semana que vem iniciaremos o tema poder, né? A nossa lição especificamente de hoje é a sexualidade no mundo atual. É a nossa lição de número 10. E nós vamos iniciar pegando um gancho da lição da semana passada para poder introduzir na lição de agora. Por exemplo, na lição da semana passada, nós discutimos a respeito da sexualidade e o casamento. Nós vimos alguns pilares estabelecidos pela palavra de Deus, pela teologia, a respeito da sexualidade e o casamento. E nós vamos pegar aqui uma questão final, como eu já disse, da última lição, fazermos uma breve introdução como um elo para essa lição de hoje, né? O ponto que nós vamos pegar é a questão de uma afirmação que nós precisamos conhecer, que é: amar é uma decisão, não apenas um sentimento. Ou seja, amar é uma decisão e um sentimento. Nós temos um autor americano, bem como nós temos também o Guilherme Kerr, que vivia aqui no Brasil, que ele afirmava com todas as letras dizendo o seguinte: amor é um sentimento a ser aprendido. Ao mesmo tempo que amor é um sentimento a ser aprendido, amor também é um mandamento. Ele é um sentimento a ser aprendido porque ninguém nasce amando ninguém. Esse é o ponto básico, né? Ninguém nasce amando ninguém, bem como também ninguém nasce odiando ninguém. Exato. Não é? Nós nascemos de forma neutra e, com o passar do tempo, com os relacionamentos que nós travamos com o nosso próximo, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos e familiares de um modo geral, nós desenvolvemos um sentimento de amor por essas pessoas. Esses amores, eles são graduados. Há pessoas que nós amamos mais do que as outras. Obviamente que a mãe e o pai são aqueles personagens, são aquelas pessoas por quem nutrimos um sentimento muito mais profundo, né? Um sentimento com uma incondicionalidade muito maior, né? Depois nós temos os nossos irmãos, irmãs, tios, tias e assim por diante, avô, avós. E depois surge a figura do cônjuge, né? Que é a pessoa com quem nós nutrimos as mais profundas intimidades, né? Em quem nós deveríamos depositar toda a nossa confiança. Obviamente que eu estou falando aqui no estamento, no nível humano da nossa conversa, né? E depois, obviamente, que acima disso está o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos, sem qualquer conotação política aqui, né? Então, o Senhor Deus deveria estar acima de todos. Então, a pergunta que nós queremos fazer para a gente pular para a nossa lição atual é: amar é uma decisão? Amar é um sentimento que deve ser aprendido? Sim, eu diria que sim para as duas perguntas. É uma decisão porque nós nos decidimos, nós nos propomos a amar alguém. Às vezes nós amamos algumas pessoas que elas não são nada convencionais nas nossas vidas. Se nós pegarmos, por exemplo, um mandamento de Jesus Cristo para nós, nós vamos ver que nós podemos amar o nosso inimigo, né? Aquele que nos persegue. É a determinação de Cristo para nós.
Jesus Cristo, aliás, colocou esse ponto de orar por aqueles que vos perseguem, amar aos vossos inimigos, como uma condicionante que nos diferenciaria do farisaísmo. Jesus Cristo foi muito claro nesse aspecto. Então nós podemos amar aos nossos inimigos. Nós podemos, inclusive, orar por aqueles que nos perseguem. Isso é muito interessante para nós, né? Vamos então caminhar. E aí, Vagnão, nesse campo deste amar, uma decisão e um sentimento a ser aprendido, o que meu irmão acrescentaria aí para a gente diante daquilo que já foi falado? Eu creio que esse amor é um dom de Deus, né? Sim. E a partir do momento que ele trabalha no seu coração e você passa a viver uma vida cristã, você tem uma tendência de amar mais as coisas, amar as pessoas, amar o próximo, amar seu filho, sua família, seu irmão, seu cônjuge. E isso está no coração de cada cristão. Esse sentimento de amor é nos dado por Deus. É uma graça também para aqueles que ainda não têm a Jesus Cristo. Deus dá essa graça também para que todos amem. Então esse amor parte vem de Deus, né? É Deus quem coloca isso em nossos corações, porque sem o Espírito Santo trabalhando em nossos corações e também no coração daqueles que ainda não têm a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo também trabalha na vida desses, nós não somos capazes de amar ninguém. Nós, como seres humanos, somos pecadores, somos totalmente falíveis de qualquer coisa boa. E isso vem de Deus. Então, se vem do Senhor, o amor é uma coisa muito boa para ser praticada. E devemos pedir para o nosso Deus, para termos esse sentimento no coração. Se você não consegue amar as pessoas, se você não consegue amar as coisas que Deus coloca na sua vida, se você tem um sentimento de sempre estar reclamando ou sempre negando as coisas, saiba que é Deus quem te dá as coisas, é Deus quem permite que tudo aconteça na sua vida. Então tudo vem de Deus. Comece a olhar com outros olhos e ore para o Senhor. Coloque em seu coração esse sentimento poderoso e maravilhoso que é o amor. Interessante que o Wagner iniciou dizendo que o amor é um dom de Deus. Olha que espetacular essa colocação do Wagner, porque nós, seres humanos, sobretudo os seres humanos caídos, de nós mesmos jamais teríamos a iniciativa de amar quem quer que seja. Às vezes nem mesmo a nós mesmos. Entretanto, nós encontramos o amor como sendo um dos atributos de Deus. E este atributo que Deus tem, ele comunica conosco, né? É um amor tão espetacular, é um dom tão espetacular que ele pega do amor que ele tem, ele comunica conosco para que nós possamos amar também ao nosso próximo. É um dom tão comunicável, ou seja, é um atributo tão comunicável quanto é o atributo, por exemplo, da paciência, o atributo da longanimidade, o atributo enfim, de determinados outros atributos divinos que ele compartilha conosco, né? Então, é muito interessante essa questão do amor como um dom. Deus pega daquilo que lhe é próprio, daquilo que lhe é inerente e comunica com a gente, participa com a gente para que a gente possa amar ao próximo, tá? Então aí nós chegamos na questão da sexualidade no mundo atual, tá? Passando aqui para a nossa lição de número 10 especificamente. Nós temos como texto bíblico básico Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 28. E o texto, o verso essencial aqui apresentado pela revista é: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E aí, Wagner, comenta pra gente um pouco deste aspecto, a sexualidade no mundo atual.
Deus deixou o sexo para que nós procriássemos, porque a ordem dele é para que nós enchêssemos a terra. Então esse sexo foi dado por Deus para que nós sentíssemos isso, esse prazer de ter essa sexualidade. Nós vivemos essa sexualidade, todos nós a temos e demonstramos ela ao longo de nossa vida. A mulher, através de andar bem arrumada, de estar bem disposta ali para o seu marido. O marido também precisa andar num caminho direito, correto, onde a sua sexualidade é direcionada para a sua esposa. E a sexualidade no mundo atual ela tem sido muito pervertida. A sociedade transformou o sexo numa coisa banal, a sexualidade numa coisa muito fútil. E isso não é a verdade que nós vamos viver dentro do cristianismo. Deus deixou o sexo como uma coisa boa entre marido e mulher, não entre namorados, não entre estranhos, não entre um ou outro, não. É somente entre marido e mulher, somente depois do casamento é que isso pode ser realizado. Mas o sexo tem sido banalizado no mundo. É só você sair às ruas, você ir à praia, a um shopping, a um cinema, a um clube, onde você vê a sexualidade das pessoas totalmente aflorada. Mulheres se vestindo de uma maneira leviana, de uma maneira não muito correta, com roupas muito curtas, demonstrando essa sexualidade para qualquer um. Homens também, sempre muito vaidosos, querem andar bem arrumados, alinhados, alguns mais fortes, outros com um pouco mais de vaidade, demonstrando essa sexualidade de uma maneira incorreta para conseguir apenas o sexo, que está vulgarizado na nossa sociedade. Você vê isso em qualquer lugar, em banca de revista, você vê isso na televisão, até mesmo em um filme que passa ali à tarde, e até em desenhos animados, isso aí já tem acontecido, até mesmo com as crianças. Sim. Você vê isso em filmes, novelas, revistas, jornais. Está pulverizado essa banalização do sexo na sociedade. Infelizmente, é uma arma muito forte que o diabo tem usado para desvirtualizar o crente, para tirar o crente do seu centro, que é Jesus Cristo. Pois, tanto para o homem quanto para a mulher, o sexo é uma coisa que atinge lá no fundo, porque é um desejo que está em nosso coração. O desejo de você ter uma relação com outra pessoa, essa relação íntima. Mas, repito, o desejo íntimo deve ser apenas para a esposa e a esposa para o seu marido. Lá em Cânticos você pode ler no capítulo 2:16 e no capítulo 6:3, ela relata, Cânticos de Salomão, eu sou do meu esposo e ele é meu. É essa tônica que nós temos que levar o que a Bíblia ensina. Então, eu sou da minha esposa e ela é minha. É isso que tem que ser, é o correto de um mundo. Viver um para o outro. Um para o outro. Com exclusividade. Exatamente, é isso que Deus ensina na Escritura. Perfeito. O sexo, ele obviamente que foi criado por Deus, tanto o sexo quanto a questão da sexualidade. Sim. E o sexo, na sua criação propriamente, o Senhor Deus criou ele com um objetivo primário, com um objetivo essencial. Qual é esse objetivo primário da criação do sexo? É o processo de procriação? É o processo de procriação, para que a terra fosse povoada nesse processo. E óbvio que Deus colocou ali nesse processo a sexualidade, para que o homem naturalmente sinta desejo pela mulher e a mulher sinta desejo pelo homem. Ele colocou essa sexualidade justamente para ter este prazer em estar tendo essa relação para poder procriar. Muito bem, mas a gente não pode também jamais tirar do sexo esse viés do prazer, o viés, por exemplo, da descarga de tensão, né, que ele também a sua pergunta proporciona. Com relação da natureza primária da do primária, criado, mas sim. é o que eu falei, da sexualidade, esse prazer do homem pela mulher, mulher pelo homem,
Isso é perpétuo. Sim. Isso existe até mesmo em homens aí que fazem cirurgia para não ter mais filhos, a mulher que tira as trompas para não ter mais filhos também. Então isso é natural que continue o relacionamento íntimo sexual entre o casal. A palavra diz que nós somos um só corpo com nossa carne. Isso deve ser continuado porque isso é muito prazeroso dentro do casamento. Paulo fala que não devemos privar o outro disso, né? Sim, sim. Então, o sexo ele tem também este caráter, digamos assim, recreativo. Sim. Recreativo dentro do casamento. Do casamento. Fora do casamento, nós temos proibições expressas, claras da Bíblia, de que o sexo deva acontecer única e exclusivamente entre marido e mulher e exclusivamente dentro da relação marital. Exatamente. Marido e mulher. O homem e a mulher devem ser devidamente casados para a prática desse sexo, né? Exatamente para evitar a banalização do sexo, como nós temos visto. O Wagner comentou agora há pouco que o sexo e a sexualidade têm sido banalizados. Você, independente do ambiente onde você esteja, e eu quero aqui trazer o ambiente familiar, doméstico familiar, como o ambiente mais sagrado que o homem possa vivenciar na sociedade. Porque, como nós já dissemos em lições passadas, a família ela é a célula-mãe da sociedade. É da família que surge todo tipo de bases salutares ou danosas que a sociedade vai vivenciar lá fora. Se a família estiver muito bem estruturada, se os valores estiverem sendo perpetuados, transmitidos de forma equilibrada, se os nossos filhos aprenderem que erros têm consequências, se os nossos filhos aprenderem a respeitar as autoridades, a respeitar pai e mãe, a obedecerem às regras de convívio social, se os nossos filhos aprenderem a não mentir, a não furtar, a não trapacear, obviamente que a sociedade, isso eles aprenderão dentro de casa e eles refletirão essa aprendizagem na sociedade. Entretanto, nós temos visto que é exatamente dentro dos nossos lares, principalmente por intermédio de um meio de comunicação largamente difundido nos nossos dias, que é a televisão, ela tem trazido para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares, o desvirtuamento dos valores basilares da família. E isso tem contribuído de forma muito perigosa. Aliás, isso já está sendo refletido na sociedade que nós vivemos, em que o número de pedófilos só aumentam, em que cada vez mais cedo as mulheres engravidam, crianças sendo violentadas. Não é à toa que nós vemos até mesmo uma falta de estruturação de pessoas que hoje são pais, mas que por terem tido uma influência negativa dentro de suas famílias ou por não terem recebido os valores com bases muito sólidas, esses próprios pais violam os seus filhos dentro de casa, o que é completamente contrário à palavra de Deus. Boa parte dos programas que você vê na televisão hoje, você tem sempre cenas de sexos explícitos, cenas de desrespeito à mulher, de desrespeito à sexualidade, de desrespeito à união conjugal, em que se prega de forma muito aberta de que o homem é dono do seu corpo e de que ele pode fazer do seu corpo aquilo que ele bem entende. Esse tipo de filosofia ou de doutrina é alardeada nos meios de comunicação como se para os nossos atos não houvessem consequências. E as consequências estão todas sendo experimentadas no convívio que nós temos na sociedade. Sim. O pecado está à nossa porta e temos sofrido consequências desse pecado. E o sexo hoje tem se mostrado um grande pecado na nossa sociedade, com certeza. Tanto que virou
Aliás, 3 desses temas principais que nós estamos pensando esse trimestre na Escola Bíblica Dominical aqui de nossa igreja, isto virou tema mundial, não é? Dinheiro, poder e sexo. É o tema que entorpece a maioria dos homens, a maioria dos entes da sociedade estão entorpecidos por estes 3 fatores, né? Todo mundo corre hoje atrás de dinheiro, de poder e de sexo. O sexo como sendo uma coroação do teu sucesso profissional, como sendo uma paga por você ser um profissional bem-sucedido, uma paga por você ser um empresário bem-sucedido. O sexo, ele virou uma mercadoria e não uma fonte de procriação e de prazer para o casal dentro da relação conjugal. Nós temos psicólogos hoje que dão esse apoio para as pessoas e eles afirmam que a pessoa pode ter relacionamento sexual com qualquer um. A psicologia trabalha com isso aí. Se você tem vontade de ter relacionamento sexual, que você tenha. Se você tem vontade de fazer essa intimidade sozinho, você com você mesmo, eles apoiam, dizem que isso faz bem para a saúde, isso faz bem para a mente. A sociedade está assim, apoiando esse tipo de ideal. Essa ideia tem se propagado em tudo que é lugar, nas escolas, no trabalho, em toda a sociedade, infelizmente dentro da igreja também. O crente parece que vê esse relacionamento como normal, como se Deus agora flexibilizou. Ele flexibilizou este pecado, agora não tem problema, um relacionamento íntimo entre namorado, eu vou casar mesmo. Então aquela questão de que nós estamos vivendo em tempos de modernidade e que a concepção social do nosso tempo é uma concepção social liberal e que logo o crente também deva se enquadrar dentro deste pensamento mundano, o que é completamente contrário à palavra de Deus. O Wagner tocou num assunto aqui interessante, quando ele diz que muitos psicólogos, muitos terapeutas indicam você realmente ter uma absoluta liberdade sexual para fazer sexo com quem você bem quer. E eu vou ainda um pouco mais além, até mesmo para alguns homens ou algumas mulheres que estão, por alguma razão, na maioria das vezes por problemas de ordem hormonal, com um baixo apetite sexual, estão com a sua libido diminuída, ao invés de se encaminharem essa pessoa para falar com um sexólogo, para falar com um profissional que possa prescrever alguns medicamentos para aumentar a taxa hormonal do homem, a testosterona, e na mulher a progesterona, dentre outros, acabam dizendo o seguinte: olha, você é casado? Sou. Você tem relações extrasexuais? Não. Então experimente que você vai ver que a sua virilidade vai melhorar. Isso tem sido conselhos dados por muitos profissionais, como se isso fosse salutar, como se isso não minasse a própria manutenção da família, como se isso não dilacerasse a estrutura familiar entre casal e não tivesse um reflexo direto entre os filhos daquele casamento, trazendo problemas, inimensuráveis para a sociedade lá fora, onde os nossos filhos viverão. Então, são conselhos desastrosos, conselhos infelizes, conselhos antibíblicos, conselhos que de conselho só tem o nome, né? De conselho só tem o nome, não deveria sequer ser proferido esse tipo de sugestão para marido e mulher ou para homens e mulheres dentro dos consultórios de alguns profissionais. A Bíblia repudia esse tipo de comportamento em absoluto. Nós vemos também aí a questão do erotismo, um erotismo irrestrito, não é? Um erotismo em que as pessoas são incentivadas a viverem
essa prática. Queria que o Wagner também comentasse alguma coisa a respeito dessa prática, como ela vem sendo incentivada, propagada de uma forma como se fosse absoluta, né? Para nós seres humanos praticar sexo desse jeito. O erotismo está sendo jogado em nossas mentes, na nossa face, em todo o tempo. É só ver todos os comerciais de televisão. De cada 10 que você assiste, pelo menos 5 ali partem para esse erotismo. A moda hoje o que é? Academia, para todo mundo ficar fitness, né? Fitness. Todo mundo ficar bonito, e você tem academia ligada ao que? Ao Barriga de erotismo, tanquinho. barriga de tanquinho, um homenzinho forte, uma Musculoso. mulher toda poderosa ali na sua beleza, mas usar essa beleza para quê? Com que intuito? Com certeza não é para a glória do Senhor. Ir para a academia com uma Nem roupa tampouco curta, só para o seu marido. A grande verdade é essa. infelizmente. Nem para o seu marido ou só para a sua esposa. Exatamente. Quer usar esse erotismo dentro do meio em que ela vive, criando um ambiente para ela propício para que ela seja ali o centro da atenção desse erotismo, tanto a mulher quanto o homem também. O homem é mais atingido por isso, por esse erotismo. O homem ele é um pouco mais sagaz nesse sentido, parece que a cabeça é voltada para essa coisa, e o homem tem essa tendência de sexo, dinheiro e poder, busca, parece que sempre isso, todo o tempo. O homem é mais atingido do que a mulher consegue se controlar um pouco mais. Mas infelizmente as mulheres também estão deixando a desejar. É interessante a gente perceber uma coisa. Eu não sei se vocês já viram propagandas de carro. Certamente já viram as propagandas de venda de carro, de moto. É indissociável. Venda de carro e de moto. Quando você vai em qualquer feirão automobilístico, eles pegam as mulheres mais bonitas e colocam junto ou dentro dos carros. Eles querem fazer uma associação direta de erotismo na obtenção de um veículo como se fosse uma facilidade para se obter mulheres. Tá? Eu já tive pessoas que chegaram para mim, por exemplo, dizendo: olha, se eu tivesse um carro igual ao seu, eu pegava um monte de mulher. Como se a gente comprasse um carro não com o objetivo de ter um meio de locomoção mais eficiente, mas uma ferramenta de erotismo. Mas uma ferramenta de se obter mulheres. Exatamente. Literalmente isso. Então, isto já está até deturpado na cabeça de boa parte das pessoas, que acham que o fato de ter uma moto, ter um carro, é sinônimo de facilidade para se conseguir o sexo oposto, né? E isso, obviamente, que na maioria das vezes está aqui com nós homens, né? Que boa parte dos homens é que tem essa concepção. Então, comercial de venda de carro, pode ver que na maioria das vezes quem faz comercial de venda de carro é mulher. Comercial de venda de moto é mulher. Está sempre atrelada, associando uma coisa à outra. Venda de bebida. Quem é que está na venda da bebida? Mulher. Regularmente é a mulher, porque há uma associação. O homem, quando bebe, ele se sente mais galanteador, mais conquistador, ele se permite ter uma liberdade maior e, óbvio, ele tendo essa liberdade maior, ele vai para onde? Querer a satisfação egocêntrica, a satisfação antropocêntrica, que é satisfazer os seus desejos de virilidade, não é? E aí a gente vê boa parte dos comerciais que a gente vê na televisão estão diretamente atrelados à mulher, ao determinado tipo de produto, não é? E isso é uma prática. Eu comecei a divagar aqui na minha mente. A mídia passa para você algumas coisas, eu vou explicar aqui, você vai entender. Você conhece algum filme que expõe a família como algo precioso? Um casal dentro de
da sociedade que você vê como um exemplo de casamento bom e decente? Existe, mas é muito raro. É muito raro. Você pega os principais filmes aí, digamos, esses Velozes e Furiosos. Não existe um casamento, existe relacionamento entre um e outro. Você pega esse filme de heróis que ficou famoso, não tem um relacionamento de um contra o outro, não tem um casamento sólido ali. Você pega novelas, você pega filmes, séries que você costuma relaxar um pouco para assistir, você não tem uma família sólida. Meus filhos assistem muito aquele Todo Mundo Odeia o Chris, uma família totalmente desfacelada, não mostrando caráter nenhum ali. Também não há respeito entre marido e mulher, mulher e marido. Exatamente. Regularmente eles fazem uma demonstração. Na verdade, isso é uma forma de ridicularização da família. E ela é o alvo. Exato, se você exatamente. É aquela situação em que a família, esse modelo de família, pai, mãe e filhos, fosse alguma coisa que não tivesse dado certo em absoluto, e eles utilizam esse tipo de programa simplesmente para testemunhar contra um modelo de família que é o esteio da sociedade. Eu vejo outra série também que nós crescemos assistindo, todo mundo, muita gente assiste hoje, que é o Chaves. Você já percebeu aquilo, que todo mundo é solteiro ali? Não tem um casal ali? Não existe um casal dentro da série. Olha a mensagem que você vem recebendo, que vem passando para você, que o homossexualismo é uma coisa normal e natural, que precisa ser vivido, experimentado, que o divórcio é uma coisa também tranquila, que pode ser praticado. Outros pecados que estão aí sendo passados para nós diariamente, até por crentes que corroboram com algum tipo de coisa nesse sentido. Interessante, novelas. Um dos programas favoritos dos brasileiros são novelas. Veja qual é a novela que você se lembre que ela contenha uma família estruturada, uma família que transmita valores, uma família em que as pessoas vivem de modo respeitoso e harmonioso dentro de casa. Esse tipo de família, nesses programas novelísticos, não existe. Aliás, quando existe uma família ou diversas famílias que existem nessas novelas, eles sempre trazem no enredo da novela uma discórdia, um desentendimento, de modo que o espectador, o telespectador, fique torcendo, né, para que aquela mulher traia o seu marido com um cara bonitão, né, barriguinha de tanquinho e etc. É o marido que é um homem trabalhador, responsável, honesto, fiel, perca a sua esposa. As pessoas que estão ouvindo essa novela, a trama da novela converge para este tipo de situação. E a gente sabe. E outra, a gente percebe que dentro dessas tramas existe sempre aquele casal completamente estranho, boa parte das vezes até homossexual, que é o casal que vive um mar de rosas, como se fosse o casal homossexual o normal, aquele estabelecido por Deus, e o casal heterossexual a aberração ou a anormalidade, não é? É esse tipo de visão que nós temos aqui no dia a dia. Infelizmente, isso tem entrado para a igreja, porque parece que o crente tem essa tendência de trazer o mundo para dentro da igreja. Ao invés de levarmos a igreja, o cristianismo para fora, nós trazemos o mundo para a igreja através das modas, através da música, da sexualidade, dessa libertinagem que a sociedade tem. Tudo isso nós trazemos para dentro da igreja e querendo encaixar a palavra de Deus nisso. Ao contrário, nós não estamos usando a palavra de Deus contra isso, mas estamos buscando base bíblica para colaborar com esse tipo de coisa que vem acontecendo em nossas igrejas. O que é completamente diferente do que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Quando a Bíblia diz com este mundo, ela está querendo dizer com os prazeres
que este século nos apresenta. Exato. Mas nós devemos nos conformar com os ensinos, com os valores altamente morais que a palavra de Deus nos ensina, não é? Que é respeitar ao próximo, que é amar ao próximo como a nós mesmos, que é ser fiel ao nosso cônjuge, que é constituir famílias sólidas, famílias equilibradas, para que nós possamos dar frutos para a sociedade e produzir uma sociedade igualmente equilibrada, né? Mas não é esse tipo de prática que nós vemos no dia a dia. Nós vemos ainda neste campo da sexualidade no mundo atual, nós vemos aí um crescimento vertiginoso da pornografia. E eu gostaria de que o Vagnão desse também uma palavra a respeito desse tema da pornografia, como é que ele tem se mostrado na sociedade moderna. Esse sim está bem vulgarizado, né? A pornografia tem batido a nossa porta de todos os lados, você vê por todos os cantos. Um clique no teu celular é a coisa mais fácil. Você assiste ali no YouTube, que é um vídeo, uma plataforma aberta para qualquer tipo de pessoa acessar. Você tem pornografia ali explícita. Em todos os lugares você encontra isso. Está muito fácil o acesso disso. Inclusive quem tem canal fechado, hoje a maioria das pessoas tem um canal fechado em casa, está muito acessível isso. Tem canais disponibilizados somente para isso, 24 horas por dia. O tempo todo mostrando isso, então tá fácil de você, num clique ali, você conseguir ver a pornografia. Isso tá bem fácil o acesso, infelizmente hoje. Aqui no Brasil está bem liberado isso. Tem países que fecham, são mais restritos e combatem isso. Mas aqui combate-se mais o estupro, combate a pornografia infantil e outras coisas, outros abusos, mas a pornografia parece que ela está um pouco liberada aqui. E isso é muito ruim. E o interessante é a gente destacar que a prática da pornografia em si, ela acaba fazendo com que o sexo se torne banalizado. Né? Ele faz com que o sexo perca a sua pureza, perca entre marido e mulher. O sexo deve ser vivido na sua intensidade, não é? Não existe proibições para marido e mulher, porque o sexo está sendo praticado dentro do casamento, dentro daquele modelo idealizado por Deus para o homem, né? Então, feito dentro do casamento, ele é puro, ele é santo e ele deve ser praticado. Aliás, nós encontramos conselhos dentro da palavra de Deus que diz que a mulher não deve se negar ao seu marido, porque ela não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o tem o marido. E vice-versa. O marido não deve se negar à sua esposa, porque o controle do seu corpo seria de sua esposa. Então, são diretrizes bíblicas muito bem abalizadas e que seguramente nos dão orientações para vivermos essas práticas no campo da sexualidade, né? Familiar, fazendo com que cumpramos as determinações e os preceitos da palavra de Deus. Hoje tem uma outra espécie de sexo que surgiu de forma acachapante, avassaladora no convívio social, que é o sexo virtual, né? Há um sem número de pessoas que diariamente acessam as redes sociais não para aprender, não para efetuar excelentes leituras ou fazer pesquisas de matérias que possam acrescentar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu conhecimento de um modo geral, mas o fazem apenas para fazer a exploração do sexo virtual, né? Inúmeros são os casamentos que vêm se desmantelando por conta deste tipo de traição sexual, que já foi taxado inclusive pela sociedade como uma forma de traição.
fazendo com que homens e mulheres imaginem, né, fantasiem determinadas práticas que ele propriamente jamais teria condições de fazer, o que induz o homem também ao cometimento do pecado. Nesse campo de raciocínio, nós temos que lembrar aqui do que ensinou Jesus Cristo quando foi indagado pelos saduceus a respeito do sexo. Senhor, o homem, ele acreditava, né, corrigido aqui a minha fala, o homem acreditava naquele tempo que o homem só pecava quando ele mantinha uma relação física com uma mulher. Então ele poderia passar na cabeça dele todo tipo de pensamento, ele poderia imaginar todo tipo de situação que, se ele não a efetivasse juntamente com uma mulher de modo físico, ele não teria cometido erro nenhum. E aí eles indagam então Jesus Cristo a respeito disso, né? E Jesus Cristo chega e diz para ele: olha, não está escrito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que qualquer um que, olhando para uma mulher, em seu coração intentar alguma coisa com ela, já adulterou com ela, com uma forma de frear, com uma forma de dar uma tolhida naquela libertinagem imaginária que o homem tinha a capacidade de desenvolver. Jesus Cristo ele pegou este mandamento do não adulterarás e elevou a um nível muito superior daquele que os homens do seu tempo e do nosso imaginavam a respeito do que seria o adultério. Esse sexo virtual tem sido praticado entre muitos jovens, principalmente. Muitos jovens cristãos no Brasil estão se suicidando, você sabia? Por quê? Porque consegue um namoradinho, consegue ali amigos e tem aquele famoso nudes via o WhatsApp, um fazendo live com o outro. O jovem acaba abrindo a sua particularidade, a sua intimidade para uma outra pessoa, e aquela outra pessoa divulga em redes sociais e aparece, e aquilo dá uma vergonha tão grande, e temos jovens se suicidando. Isso é uma realidade que está acontecendo. Temos que ficar atentos para os nossos jovens que ficam trancados em quartos, que ficam o tempo todo logados em rede social. Esta forma de sexo virtual tem acontecido em larga escala por todas as ferramentas, Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por essas novas plataformas, que é o Quai, que é o TikTok de vídeos. Isso tem sido muito devagar, muito divulgado no sexo virtual. Ele está crescendo muito hoje. Você nem imagina como isso tem acontecido, principalmente entre os jovens que usam essa ferramenta de uma maneira muito aberta, se expondo demais. Alguns até gostam, se sentem bem com isso, mas quando um jovem crente entra nessa armadilha, a coisa não anda muito bem. Isto é danoso para a nossa igreja. Nós temos que entender que quando um homem cobiça uma mulher, como o Reginaldo disse, ou uma mulher cobiça um homem, isso é perder a essência de Jesus Cristo. Você já não tem mais aquela essência do Espírito Santo dentro de você quando você cobiça. Isso é desonroso para o Evangelho. Imagina o Espírito Santo dentro de você e você cobiçando. Às vezes nem cobiçar, às vezes intentar mesmo, não só ficar na mente, mas intentar essa investida contra uma mulher dentro da igreja, entre irmãos ali, entre crentes, aqueles que praticam o cristianismo. Isso é muito ruim para a imagem de Jesus Cristo, para a imagem do Evangelho. Isso tem acontecido com muitos famosos aí. É só você procurar, fazer pesquisas. Eu falo muito de computador porque, como estamos fazendo seminário, é uma ferramenta que faz parte da nossa vida. É uma coisa que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E é o computador e principalmente o celular. O celular hoje todo mundo tem acesso à rede, Wi-Fi, isso é muito fácil de encontrar. Então hoje uma criança de 1 ano acessa o que quiser pelo celular
E adultos e velhos também estão caindo nessa armadilha terrível que é o sexo virtual. Nós temos também, dentro dessa questão sexual, um dos assuntos que tem sido objeto de grandes debates hoje nos nossos dias, que é a questão do homossexualismo, né? Muito dos nossos jovens e cada vez mais as pessoas têm se manifestado querendo nos convencer de que elas nasceram menino ou menina, mas na verdade o sexo com o qual ela nasceu não é o sexo real que ela deveria ter nascido. O menino diz que deveria ter nascido menina e a menina diz que deveria ter nascido menino. Aliás, nós temos visto aí alguns papos completamente danosos para, eu diria até para a própria subsistência da humanidade, dizendo que o homem, o ser humano, né, não nasce com um sexo, né, que sexo é uma questão de ideologia cristã, não é de fato não é de fato o sexo que a pessoa nasce. Ela vai decidir o sexo que ela efetivamente tem ou é quando ela tiver uma determinada idade. Não é? Isso é tão demoníaco, isso é tão diabólico, que isso afronta principalmente o processo de criatividade do Senhor Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem macho e fêmea, né? Deus criou dois sexos distintos. Isso não é uma questão de realidade, isso é uma questão de biologia. Não é uma questão de ideologia, é uma questão biológica. O homem é assim, todos os outros animais são assim, todos os outros animais são assim, com exceção de um ou outro que não deve ser tomado como paradigma, como base para essa falácia de que o homem não nasce com sexo e que o sexo dele é definido depois que ele quiser, o momento que ele quiser. E isso só tem servido para a chamada desestruturação familiar, né? Não são poucas as pessoas que a gente já vê que são casados, têm filhos, gozam de uma determinada idade e resolvem praticar a chamada sair do armário, né? Hoje eu já não sou mais homem, eu estou num corpo que não é o meu, né? Eu deveria ter nascido daquela outra forma, não da forma como eu nasci. Isso para mim, né, particularmente falando, isso para mim são escolhas, né? São escolhas que a pessoa pode fazer e são escolhas completamente equivocadas. Ninguém está tirando o direito de ninguém de fazer a escolha, mas cabe-nos aqui, com base na palavra de Deus, de fazer um alerta que essa é uma escolha extremamente danosa, porque todos nós, diante de todas as escolhas que nós fazemos, nós iremos nos deparar com o Senhor Deus e Ele vai pedir contas de tudo aquilo que nós fizermos por meio deste corpo, bem ou mal. É o que a Bíblia nos ensina de forma muito clara. Deixando bem claro aqui que o cristianismo não é homofóbico, nós aqui não somos homofóbicos. Não tem nada a ver com somos homofobia. contra o pecado em si, a prática desse pecado. O que o Reginaldo disse é certo, né? E contra a natureza. Imagina se todos fôssemos homossexuais, o mundo acabaria em 60, 70 anos, porque não teríamos mais apropriação. Então, é ir contra a lei de Deus. E o que o Reginaldo falou é certo, a palavra diz isso. O que a palavra diz? Que os adúlteros, os homossexuais e os afeminados não herdarão o reino de Deus, não irão para o céu. É a palavra quem diz, não somos nós aqui que estamos inventando coisa, inventando a roda. Não, é a palavra de Deus que condena esse pecado e a prática dele, e o pecador não abandonando, não se arrependendo, a Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Para nós concluirmos,
é importante a gente fazer algumas considerações. Nós já vimos que a Bíblia nos ensina, em Romanos, dizendo que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Conformar, na dicção do texto bíblico, é você se adequar a um formato de vida proposta pelo mundo para que você viva com base nele. A Bíblia nos diz que nós devemos viver de forma diferente. A Bíblia nos diz que nós devemos levar um padrão de vida para que o mundo viva de acordo com o que a palavra de Deus vive. Não é? Nós não somos sujeitos passivos, pelo menos não devemos ser sujeitos passivos do modelo corrompido de vida proposta pelo mundo, mas nós devemos vir com o alto padrão de vida, moral de vida, que a Bíblia nos ensina para que nós vivamos e transformemos o mundo. Né? Então, esse é um ponto importante que nós devemos sedimentar nos nossos corações e mente. Né? E a igreja deve contribuir de que forma? Com esta influência de dentro da igreja para o mundo. Se você não consegue se livrar dessas coisas, se isso tem pesado no seu coração, se esse pecado tem invadido a sua vida, ore para o Senhor. No Salmo 51:12, em forma de oração, o salmista fala: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Quando você perde a alegria da salvação, quando você não tem um espírito pronto para obedecer, o que você faz? Você clica na pornografia. Você anda vagando por aí pelo mundo sem um direcionamento do Espírito Santo. Você começa a fazer as obras da carne. Você cobiça outro homem, você cobiça outra mulher. O Espírito Santo deixa de agir na sua vida. Então, quais frutos que você está praticando? Os frutos do Espírito ou as obras da carne? Nós temos que analisar em nossos corações, e esse tema do sexo tem que ser levado muito a sério dentro de nossas igrejas. Temos visto e ouvido coisas estarrecedoras. Há umas aulas atrás, até mesmo uma pregação em nosso culto, o Reginaldo falou desse pastor que ficou famoso, onde a Bíblia tem que ser reescrita, tem que ser relida. Ela não é atual, ela tem que ser renovada. Isso não existe. A Bíblia é completa em todos os sentidos, ela nos dá todos os direcionamentos. E esse pastor, quando perguntado do homossexualismo, ele nem é contra, nem é a favor. Por isso que a igreja dele tem enchido de pessoas homossexuais, porque ali ela tem base bíblica não, né? Da cabeça desse pastor. Tem base doutrinária, de achismo, não bíblica. A Bíblia não dá base para isso, mas base doutrinária pelo pastor. Por isso as pessoas se sentem seguras em ir naquela igreja achando que tem a salvação, mesmo praticando isso. Nós devemos avaliar as nossas consciências, sempre fazer uma autoanálise da forma como estamos pensando e como estamos nos conduzindo, e confrontar com os ensinamentos da Bíblia para a nossa forma de pensar e de nos conduzir. Se nesta avaliação nós encontrarmos incongruências, encontrarmos divergência, nós devemos imediatamente parar com a forma como nós havíamos ou como vínhamos nos conduzindo e nos conduzir de acordo com aquilo que a Bíblia manda. Este é o conselho bíblico. Nós devemos fazer isso com regularidade para evitar que sejamos repreendidos pelo Senhor. Devemos fugir desse comportamento de pornografia. Devemos ter uma mente que seja uma mente completamente bíblica. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4:8, ele nos diz: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é santo, deve ser isso que deve ocupar as nossas mentes. A mente do crente deve estar sempre sendo orientada pelo que a palavra de Deus diz.
e não pelas instruções equivocadas, circunstanciais que o mundo tenta nos ensinar. Nós não vivemos uma vida. Jesus Cristo, orando pelos seus discípulos, disse assim: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Ou seja, não é se ausentar do mundo, se fechar numa caixa e ficar completamente alheio à vida social. O Senhor Jesus Cristo não nos recomendou isso. Nós devemos viver uma vida no mundo porque nós estamos nele, mas nós não podemos deixar que o mundo nos influencie. Esse é o ensinamento basilar de Cristo Jesus para a sua igreja e que aqui nós deixamos para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes tomarem por base de suas vidas. Não deixarmos o pecado nos dominar, mas deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas, e isso nós conseguimos através de oração, estudo da Bíblia e comunhão. Amém. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por esta escola bíblica dominical, pedir que o Senhor Deus grave, sedimente a sua palavra nos nossos corações e que nós possamos viver de acordo com os ensinos bíblicos. Amém? Ora aí, Gabriel. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse instante, por este estudo, por essa revista que aborda 3 temas tão importantes dentro da igreja e dentro da sociedade também. Que a nossa cosmovisão seja formada através de bons parâmetros, de parâmetros cristãos, parâmetros bíblicos, porque a Bíblia é assim suficiente para nossas vidas e nela encontramos respostas para tudo, soberano Senhor. Abençoa-nos aqui, abençoa esses que estão assistindo este vídeo e que a tua igreja, o teu evangelho, o teu reino cresça cada vez mais e mais e alcance todas as pessoas na face da terra. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Amém. Deus nos abençoe e até o próximo domingo. Até mais, Deus abençoe.